A violência doméstica tem sido muito abordada nos últimos tempos, mas 3 anos atrás, falar sobre uma mulher que sofria com relacionamento abusivo parecia impensável. Veja o bate-papo com Alexia Road, autora do livro Os Paradigmas de M. Alexia, você começou a escrever ainda muito nova, com 12 anos, online, nas fanfics. Como que foi começar em um ambiente virtual, assim, desde muito cedo? Então, eu não tinha total noção do que era esse ambiente virtual, eu simplesmente botei a cara lá. Eu comecei a escrever e comecei a publicar e não tinha nenhuma noção do que podia dar, o que deu. Então, eu simplesmente ficava feliz quando uma pessoa falava comigo, nossa, adorei essa história, eu já ficava, ai meu Deus, muito obrigada. Então, eu não tinha muita noção. Mas conforme os anos foram passando, eu vi que é simplesmente muito bom, principalmente para quem não tem a certeza ainda no seu trabalho, porque eu comecei muito nova, então eu não sabia se era realmente o que eu queria fazer, se era realmente o meu caminho. Então foi muito bom mesmo. Por mais que eu tenha recebido algumas críticas e foram construtivas, graças a Deus, foi o que me ajudou mais ainda. Porque conforme as pessoas vão notando coisas que você mesmo não nota pelo seu trabalho, você tem uma visão mais ampla. Então, para mim, eu só tenho elogios para o mundo online. Enquanto você estava escrevendo online, a gente sabe, né, que internet ninguém tem controle de nada, né? Todo mundo pode copiar aqui, colar ali, tua história vaza. Aconteceu de você ser plagiada? Aconteceu. Infelizmente, aconteceu mais de uma vez. Aconteceu numa página no Facebook e em um outro blog. Eu não autorizei, a pessoa simplesmente botou lá, ou as pessoas, eu realmente não sei. E eu fui atrás de fazer contato com o dono da página e o dono do site, eles nunca me responderam, então eu tive que tomar medidas mais firmes, infelizmente, porque eu sempre fui muito aberta. Qualquer site, blog que queira botar o meu trabalho, eu sempre permito, é só botar o meu nome lá, não tem nenhum problema. É uma ótima forma de divulgação, mas infelizmente o plágio já aconteceu e não é um sentimento bom. A partir de agora, como que você toma cuidado com isso, né? Claro que eu registro todas as minhas histórias na Biblioteca Nacional. Tudo sempre registrado antes de publicar na internet. Eu vou lá, escrevo ela todinha, faço uma revisão e a partir disso que eu faço, vou lá na Biblioteca Nacional e pronto. Entendi. Então você escrevia online, agora está indo para o físico com o seu primeiro livro. Já teve esse retorno desse pessoal que está lendo seus livros físicos ou você ainda está muito ligada a esse público virtual? Está tendo uma diferença desses públicos? Então, na verdade, acho que eu estou tendo sorte, porque como o livro é um tanto quanto pequeno, as pessoas leem no mesmo dia. E aí já me mandam mensagem, ou procuram no meu site, falam, olha, amei o seu livro, ou não gostei, não recebi essa ainda, mas sempre pode acontecer, né? Não gostei do seu livro, mas a forma de contato ajuda muito. Então, estou tendo feedback bom, graças a Deus, tanto com o pessoal que comprou já pela pré-venda e tanto pelo pessoal que comprou no dia do lançamento. Graças a Deus, eles estão vindo falar comigo. Então, Os Paradigmas de M, ele veio de um one shot, né, que como a gente fala, que é um capítulo pequenininho, né, que você escreve online, e você demorou 3 anos para que esse capítulo se tornasse um livro, né, completo. Por que demorar tanto tempo assim? Então, eu escrevi a primeira versão e achei que estava certo. Eu falei, nossa, tá ótimo. Só que por algum motivo eu nunca botei fé realmente de que poderia virar um livro físico. Eu simplesmente deixei ele lá e não olhei durante muito tempo. Mais ou menos 1 ano depois que eu publiquei uma certa quantidade de conteúdo na internet, eu falei, não, tá tudo errado. Tá tudo errado, não sei por que eu fiz isso. E aí eu reli a história e reconstruí a história toda, reescrevi, criei novos personagens, criei novas cenas para dar realmente firmeza naquilo que eu queria mostrar e fazer as pessoas entenderem o que é a Amy e como é a vida dela. Então, levou um certo tempo para que eu conseguisse ler e falar, não, agora é isso, está certo, não tenho mais nada a dizer, a Amy não tem mais nada a dizer. Então, demorou um pouco para esse processo, finalmente, porque muitas vezes ela me contava uma coisa que eu não entendia muito bem. Eu falava, mas como que eu vou fazer isso? Então, eu preferi deixar tudo se amadurecendo do que escrever e no resultado final não ficar como eu gostaria. Agora a Amy está completa? Está completa. Está completa, prontíssima. Prontíssima. Então, no seu livro você aborda o relacionamento abusivo, você aborda, né, a violência doméstica dentro de um casamento com a Amy. Falar disso numa época em que se tornou o tema tão principal, em que as pessoas estão falando tanto sobre isso,
teve uma relevância? Eu sei que você escreveu há 3 anos, né? Demorou 3 anos, não era uma época que isso era muito falado. Mas, de qualquer forma, ter um tema assim no seu livro, em uma época em que se fala tanto sobre isso, é importante para você? É muito importante, porque como as pessoas estão com a mente mais aberta para esse assunto, fica bem mais fácil de entenderem o conteúdo do livro e procurarem por ele. Então, simplesmente casou das duas coisas estarem em alta. Eu fiquei muito feliz até, porque eu não imaginava que iria lançar esse livro e muito menos queria lançar numa época onde as pessoas iam estar com essa mudança. Não é um assunto delicado, é um assunto sério, um assunto que as pessoas realmente têm que prestar atenção. E por isso eu fiquei muito feliz mesmo, porque as pessoas têm que falar disso, as pessoas têm que saber disso e têm que entender o que é um relacionamento abusivo. Então, eu acho maravilhoso que a gente finalmente esteja conversando sobre isso. Por que você escolheu dar essa temática para a Amy? Por que falar do relacionamento dessa forma? Então, na verdade, não foi proposital. Eu participei de um concurso para escrever o primeiro conteúdo desse livro e tinha uma música. E eu achei que essa música tinha uma coisa um tanto quanto sombria. Então eu fui achar algumas ideias que eu já tinha tido e lá tinha a história de uma mulher que tinha problemas no casamento, não dava para entender direito o quê, e que tinha um filho que ela precisava proteger. E aí, conforme eu fui vendo a música, conforme eu fui pensando no que poderia ser a história dela, foi surgindo na minha cabeça esse relacionamento abusivo, todas essas questões, assim, muito complicadas. Eu falei, bom, vai ser um desafio, mas eu posso tentar. Então foi por isso, não foi proposital, eu não pensei em fazer, nossa, vou fazer um livro sobre o relacionamento abusivo. Simplesmente aconteceu e encaixou na história dela. Eu achei que, desde o começo, eu achei ela uma personagem forte. Então, simplesmente aconteceu. Você falou que a Amy é uma personagem forte, né? E no seu livro ela encontra essa força dentro dela para ir contra isso, para falar, eu vou mudar a minha vida. Você acha que a Amy, de alguma forma, ela representa essa mulher que está se empoderando, que está falando, eu sou dona de mim, eu sou capaz de crescer, eu sou capaz de ir sozinha, sem depender de alguém, e não tem homem nenhum que vai dizer que eu dependa dele. A Amy é isso? Ela é isso. Ela é isso perante a vida dela, né? São as escolhas dela. No momento que ela diz, eu posso fazer isso, e até no momento que ela diz eu não posso fazer isso, tudo é uma escolha dela. Então ela é muito segura do que ela quer. Não importa se seja diferente em um momento e no outro seja uma outra coisa, ela sempre se mantém firme no que ela quer. Então ela vive procurando a melhor forma de se viver. Qual é a melhor forma e qual o tipo de vida que ela pode dar para ela e para o filho dela. Então ela erra algumas vezes, acerta em outros quesitos, passa por tudo isso, então sim, ela é uma mulher empoderada. Você me falou, né, que a história desse livro se passa em uma cidade que realmente existe, né? Existe. E quando você pega a sinopse para ler, você vê que é uma sinopse que é uma cidade em que as pessoas realmente vivem em uma sociedade muito diferente, muito pequena, muito fechada. E saber que isso acontece no século XXI é muito estranho, né? É espantoso. Como é que é essa cidade, o que se passa a respeito, para quem não conhece ainda o livro? Então, essa cidade, ela é uma cidade meio que presa no tempo, eu gosto de dizer assim. Porque por mais que aqui a gente tem muito acesso à comunicação, principalmente no Brasil a gente tem muito direito de resposta, então a gente está sempre se comunicando, postando alguma coisa no Facebook, no Twitter sobre esses determinados assuntos, mas existem cidades que ainda isso não é possível. Então, o Condado de Thomas é uma cidade bem paralisada, onde os divórcios não são bem vistos, onde o trabalho é só mais para homens, mulheres não se envolvem tanto, elas cuidam mais dos filhos. Eu acho isso ótimo, desde que seja uma escolha da mulher, né? Claro. Então, é uma cidade que ela parece ser um pouco fantasma, mas encaixou bem ali. Então a Amy sofre principalmente porque, por mais que ela tenha um pensamento, não condiz com o pensamento de onde ela mora. Então fica um pouco mais difícil de você conseguir apoio daqueles que dizem pra você que o que você quer é impossível, que o que você quer não é certo. Você acha que então é culpa da cidade ou da sociedade? Da sociedade. Não é da cidade. Quem faz cidades, quem faz política, quem faz os direitos, somos nós, né? Então é a sociedade em si. O importante é que a gente tem que continuar evoluindo, continuar discutindo todas essas questões para que a gente possa crescer. Precisa ser discutido. Precisa ser discutido. E você já teve algum feedback bom? Alguém já chegou e discutiu e falou, olha, eu li o seu livro e aquilo tocou em mim? Nossa, o mais legal é que foi no dia do meu lançamento, eu recebi uma amiga da minha avó e
ela leu o livro assim que chegou em casa. E eu falei, caramba, ela leu rápido, né? Mas eu pensei que ela não ia falar nada. E ela mandou uma mensagem dizendo, eu já sofri isso, já vivi isso. E eu acho incrível que ela tenha conseguido abordar tão nova sobre todos esses assuntos. Então eu já fiquei, meu Deus, que lindo, sabe? Se identificou, né? Eu fiquei, consegui, yes! Então eu recebi esse feedback, eu recebi alguns feedbacks antes também, porque sobre o conteúdo que eu já tinha publicado e o pessoal da editora, alguns amigos de confiança que puderam ler. Então eu sempre procurei falar, gente, pelo amor de Deus, sejam mais sinceros possíveis. Eles não, olha, tá ótimo, realmente gostei muito de como foi retratado todo esse assunto, que é muito delicado. Então o feedback até agora foi muito bom. Foi bem positivo. Foi bem positivo. E a gente está falando dos paradigmas de M, que é o seu livro, mas claro, tem novos planos pela frente, né? O que você está planejando aí? O que vem por aí da Alexia Rose? Então, eu já tenho 10 livros escritos. Guardei segredo, Mas nem todos eu pretendo mostrar a público, porque tem coisas que são simplesmente para você, não é que sejam pessoais, mas são coisas que simplesmente são suas. Então, eu estou planejando um livro também de romance, e eu não posso falar muito, porque eu tenho uma coautora, não serei eu sozinha, será em parceria. E eu quero muito que esse livro venha a público, assim como alguns que eu já escrevi. Então, com certeza vem coisa nova. Agora, o que vem primeiro é um grande mistério. É um mistério. É um mistério, nem eu sei. Tá certo. Para finalizar, então, Alexia, eu queria pedir que você desse um recado para as suas leitoras, para as pessoas que vão ler o livro e vão se identificar com o que a Amy está passando, que também estão nessa situação. Que você pudesse falar um pouquinho para essas meninas. Então, eu acho que os paradigmas de Amy é uma chance da gente refletir sobre todos esses assuntos e sobre as nossas escolhas. Porque a vida é feita de escolhas e a gente precisa realmente parar e pensar nelas com cuidado, porque afinal a felicidade é uma coisa que a gente tem que correr atrás, a gente tem que estar lá todo dia batalhando por ela. Então, o que eu recomendo para as pessoas que estão passando por esse tipo de situação é tenham força, e eu espero muito que a Amy inspire vocês como ela fez comigo. E para todos os meus leitores do Naya, do Wattpad, dos blogs, eu só tenho a agradecer a vocês, porque hoje, se eu tenho a força que eu tenho e se depois de tantos anos eu conseguir publicar um livro, foi por todo o incentivo de vocês, por todo o carinho, por todo o apoio. Muito obrigada, Alexia. Nada. O Jogo Aberto fica por aqui. Até a próxima.